Olá, meus irmãos, minhas irmãs da Seara Fraterna. Que Jesus esteja com todos nós, principalmente nesse momento de crise que a gente está vivenciando. Mas sabemos que tudo tem um propósito, né? E, obviamente, utilizando agora essa nova tecnologia de fazer as palestras por meio de filmagem, né? Por meio de outras ferramentas que muitas vezes a gente desprezava e hoje é de suma importância para dar continuidade aos trabalhos de nossas casas, é importante que a gente mantenha esses trabalhos ativos. Então, permita que eu me apresente. O meu nome é Wagner, eu sou do Centro Espírita Amigos no Caminho, aqui na Ilha do Governador. E nosso irmão Gleison me convidou para passar para vocês um capítulo que é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Honrar o vosso pai e a vossa mãe, especificamente no item 8, que trata da parentela corporal e a parentela espiritual. Esse assunto é muito importante, principalmente quem faz o atendimento fraterno, né? Porque muitas famílias têm os problemas, os conflitos naturais dentro de casa e não entende por quê. Por que meu pai não gosta de mim e gosta do meu irmão? Por que minha mãe se afiniza comigo e não se afiniza com meu irmão? Por que eu me dou com meu irmão e não me dou com a minha irmã? Enfim, existem vários cenários dentro da família que esse capítulo ele trata exatamente da explicação, né? O porquê que nós vivenciamos esse conflito. Porque tudo isso é uma consequência de uma causa anterior. Se a gente não consegue identificar a causa atual, através de uma briga, através de uma desavença, de pensamentos contrários, certamente a gente vai analisar e verificar que existe uma causa anterior a tudo isso. E é isso que a gente vai passar para vocês com bases no Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, no item 8, o Evangelho trata da seguinte questão: a diferença da parentela corporal e a parentela espiritual. Sabemos que o pai e a mãe, eles geram corpo físico, eles não geram o espírito. Isso parece uma situação simples, né? Uma questão simples, mas não é. Muita gente confunde, principalmente as pessoas que não acreditam na fé no futuro, não acreditam na reencarnação, na sobrevivência do espírito após a morte. Então, morreu, acabou, né? Então, esse capítulo já começa muito claro. O pai e a mãe não fornecem, não criam um espírito. Eles ajudam a formação do corpo físico. Esse corpo que hoje nós estamos tendo que cuidar com muito mais severidade em função da pandemia, né? Esse corpo que Deus nos deu como ferramenta preciosa para a nossa encarnação, esse corpo ele tem as características genéticas, as aparências físicas do pai e da mãe, né? E muita gente pensa: poxa, o meu filho é parecido muito mais com a minha mãe, ele tem um pensamento parecido com a minha esposa, ou com o meu marido, né? Ou os irmãos pensam de forma totalmente idênticas. Isso foi obra da genética? Não, não foi obra da genética. São espíritos que já vêm de outras vidas, né? Com uma sintonia, com companheirismo, com sentimento já trabalhado de outras vidas e que tem as afinidades que nós sabemos que espiritualmente falando existem. Então, não é o corpo físico que
faz a personalidade. E sim, a personalidade é um atributo de cada espírito. Então, o capítulo ele se inicia exatamente fazendo essa comparação. Não é o pai e a mãe que gera o espírito. O espírito já nasceu há tempos passados. O pai e a mãe, ele ajuda a formar o corpo físico. E aí, a pergunta que todos fazem, principalmente no atendimento fraterno, né? Por que essa dificuldade no relacionamento entre as pessoas dentro de casa, né? Porque certamente existem duas situações. Aquelas que têm afinidade, aquelas que têm os pensamentos idênticos, né? Aquele que tem um sentimento de amor já trabalhado, né? Isso aí, como eu já disse há pouco, é um trabalho realizado em vidas passadas. Não é de agora. Então, são reencontros, na verdade. A família, na maioria das vezes, são reencontros de almas em que nós precisamos, através dessa nova oportunidade, né, trabalhar algo que deixamos no passado, né, ou não conseguimos, de uma forma ostensiva, trabalhar o sentimento ou alguma coisa que nós deixamos de cumprir, né? Então isso é muito importante, porque da mesma forma que a gente tem a questão da sintonia, da afinidade, do sentimento do amor, nós temos também o sentimento de ódio, o sentimento de inveja, o sentimento de repulsa. E muitas das vezes nós não sabemos, ou a grande parte, da onde que está vindo isso. A partir do momento que a gente estuda a doutrina, nós começamos a ter uma ideia mais clara do porquê dessas desavenças, desse afastamento, dessas brigas. E isso faz com que a gente reflita sobre o nosso papel perante a situação, perante a família. Então, vamos lá. Deus faz alguma coisa equivocada? Não. Então, se existem entes dentro da nossa casa que tem essa disputa natural entre eles, obviamente a gente sabe que há uma necessidade deles estarem juntos para desenvolver exatamente esse sentimento, porque o sentimento do amor não vem de uma hora para outra. Ele é construído através das vivências, através dos acertos, dos erros, né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente. E por que estar junto? Nós não poderíamos estar juntos, ele sendo nosso vizinho, ele sendo alguém do nosso trabalho, alguém que não conviva conosco, mas que esporadicamente, ou pelo menos num curto espaço de tempo, a gente pode conviver com essa pessoa? Não, porque muitas das vezes nós tivemos essa experiência e não deu certo. Então, é necessário essa proximidade maior. É necessário que, através do amor dos irmãos, através do amor do pai, através do amor da mãe, quebre essa sequência de situações contrárias à lei divina. Então, precisamos estar atentos a isso. E muitas das vezes, a gente pega o exemplo de Jesus quando ele disse: o que vem da água é da água, o que vem do Espírito é do Espírito. Então, mais uma prova que o próprio Evangelho nos coloca, que a formação do corpo físico é atributo da natureza da genética, das questões materiais. E o Espírito vem do Espírito. A formação é contrária à lei material, né? O início, o princípio material das coisas. Então, isso o Evangelho nos coloca. Outra passagem de Jesus, que também é fundamental, é quando ele aparentemente
renega a mãe e os irmãos, né? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? E logo a seguir ele completa: aquele que faz exatamente o que o nosso Pai Celestial determina, esses sim são os meus irmãos. Ele estava renegando a mãe, ele não gostava de Maria, ele não gostava dos irmãos, ele afastou os irmãos do seu convívio? Não, muito pelo contrário. As atitudes de Cristo são claras, né? E nós temos muitos exemplos em que ele amava a mãe de forma muito, muito grande, como ele ama a todos, né? Mas ele ali quis separar o que é da matéria, matéria, o que é do espírito, é espírito. E o desenvolvimento entre pessoas é o desenvolvimento moral e intelectual. Esse é o verdadeiro papel dos pais. Que na maioria das vezes, esse papel está sendo esquecido nos dias de hoje. O papel da mãe, o papel do pai, é levar esse espírito a ter uma consciência, né, muito boa do que é moral, uma consciência muito boa o que é fazer o bem, né? Criar entre nós um laço afetivo. Se nós tivemos problemas no passado, e se nós trouxemos esse problema para a vida de relação atual, nós precisamos imediatamente repensar em toda a nossa tarefa perante a nossa família. Eu costumo falar com alguns irmãos, né, com alguns frequentadores lá da nossa casa, que, obviamente, nos dias de hoje, com essa pandemia, né, muitos questionamentos. Por quê? Porque Deus permitiu que a gente passe por tudo isso, se a gente estava com os nossos empregos, se por mais que a vida estivesse dura, estivesse árdua, mas a gente estava lutando, estávamos saindo de casa, nós estávamos com os amigos, nós estávamos fazendo festas. Por que isso? Porque é um momento que a gente tem, que a humanidade está tendo, de refletir em nossas atitudes. Quantos jovens estão deixando suas casas, dando preferência a pessoas que não têm, muitas das vezes, relação e preocupação com ele, deixando a família de lado e apostando em sentimentos totalmente materiais? Quantos? Quantos jovens, quantos homens estão deixando os seus pais idosos dentro de casa, estão deixando seus pais ao relento para viver uma vida livre, sem compromissos, sem prisões? Quantos de nós estamos pensando muito mais em ganhar na loteria e ter uma vida no final de semana, em curtir a praia, do que vivenciar o amor de Cristo dentro das nossas famílias? O celular, a tecnologia, veio para facilitar nossas vidas. Mas o celular, principalmente, ele está sendo uma ferramenta de educação para as nossas crianças. Será que isso é correto? Será que esse é o verdadeiro papel? Ou seja, nós estamos reencarnados com um papel específico e definido, planejado por nós na espiritualidade antes da nossa encarnação, e estamos dando aos nossos filhos uma educação eletrônica, uma educação através da mídia, através do computador, através de outras pessoas, afastando o nosso papel como pai, como mãe, muitas vezes como os avós, que os avós às vezes é que criam, padrasto, madrasta, enfim, sobre aquela responsabilidade. Então precisamos, nesse momento, repensar. Já imaginaram se em vez da pandemia fosse a Terceira Guerra Mundial? Como é que a humanidade estaria totalmente revoltada no mundo espiritual, aqueles que iriam desencarnar?
e totalmente revoltadas, aqueles que ficarem com doenças ou com a doença do coração, a doença do espírito, muito mais aparente, muito mais permanente em nossas vidas. Então Jesus, através da sua infinita bondade, optou pela pandemia. Porque é através da pandemia que nós estamos discutindo, nós estamos vendo a nossa saúde, como é que está, o governo está repensando, as pessoas estão repensando, nós estamos mudando o nosso meio de vida, estamos olhando muito mais para o outro. Ou pelo menos a grande maioria está trabalhando nesse sentido. Então, a família, ela tem que ser resgatada nesse momento. Ela tem que ser olhada nesse momento. Vamos voltar os nossos olhares para dentro das nossas casas. Porque é através do convívio familiar é que nós vamos nos preparar para a vida lá fora. É totalmente incoerente nós termos a educação mal feita dentro de casa e sermos educados lá fora. Isso não existe. Nós somos educados dentro de casa, nós estamos nessa luta entre irmãos dentro da nossa casa para preparar todos nós para a luta com o vizinho, com a luta com o nosso ambiente de trabalho, com pessoas que convivem conosco lá fora, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não tem relação conosco. E através da inveja, através dos ciúmes, através da cobiça, derrubam muitas vezes e prejudicam muitas vezes a gente. Então precisamos estar preparados para o embate na nossa vida cotidiana. E aí tem um outro assunto que vem através desse, o esquecimento do passado. Por que nós vamos esquecer do que fizemos no outro? Não seria muito mais fácil a convivência se eu soubesse que meu irmão ele foi uma pessoa que me ajudou no momento que eu mais precisava, e hoje eu tenho implicância com esse meu irmão, porque simplesmente eu o invejo? Não seria muito mais fácil eu saber quem é o meu inimigo dentro de casa, uma vez eu sabendo que ele me matou em outra vida, ou ele me prejudicou em outra vida, ou ele fez algo, ele me traiu, uma vez ele tenha sido minha esposa ou meu esposo? Enfim, não seria muito mais fácil a convivência? Claro que não. Porque isso atrapalharia o nosso livre-arbítrio, o nosso caminhar. O que nós temos é uma percepção dos sentimentos, uma repulsa natural que a gente sabe que tem, mas não sabe o motivo pelo qual essa repulsa nasceu. Então é fundamental que através do nosso livre-arbítrio, através do estudo aprofundado da doutrina, do entendimento da doutrina, e colocar essa doutrina em movimento dentro da nossa casa, partindo para o entendimento claro e objetivo, nós vamos então trabalhar o sentimento, nós vamos trabalhar o que a gente hoje sente um pelo outro, desenvolvendo aí sim o amor, o afeto, desenvolvendo aquele trabalhar juntos, estar ao lado daquela pessoa que nós temos as nossas diferenças, mas hoje nós somos obrigados a estar com essa pessoa para que ela possa desenvolver um sentimento legal com a gente e nós também com essa pessoa. Então, nada é feito por acaso. Ninguém caiu de paraquedas na família. Todos nós temos um motivo pelo qual estamos vivenciando hoje com aqueles irmãos. Agora, também existem casos que um ente ou dois entes dentro do nosso lar não tem nada a ver conosco.
é a primeira vez que reencarna conosco. Ué, mas a família não é importante para desenvolver os nossos sentimentos, se a gente tem adversários naturais de vidas passadas, ou então um amor, é um reencontro de almas, né, afins. A família não serve somente para isso? Não, a família também é um berço. Vamos brincar um pouquinho, né, fazer uma metáfora. É um aeroporto, é uma pista de pouso para alguns irmãos, porque eles vieram exatamente nessa família, porque os entes ali têm a moral, têm a dignidade, têm a inteligência de fazer com que esse espírito, em algum ponto, ele possa se desenvolver. Então ele vem ali, ele cai na nossa família simplesmente para que a gente possa ajudá-lo a desenvolver algo que ele há muito tempo tenha dificuldade. E de uma forma contrária, esse espírito que aparentemente não tem nada a ver conosco, mas ele veio em missão para fazer com que aquela família possa se desenvolver, possa se unir. Um exemplo disso é que a gente pode dizer, entre N exemplos, nós podemos citar um cenário do pai e da mãe que vivem em brigas, em desavenças, em conflitos, e aí, através do nascimento de um filho ou do nascimento de uma filha, né, ali a família se torna mais unida. Então a gente costuma dizer, e esse bebê veio para unir a família. Esse bebê veio para dar uma felicidade à família. Então, são casos que nós podemos citar, entre outros, entre milhares de casos, desses espíritos que muitas das vezes vêm para trabalhar o nosso sentimento. Então, meus irmãos, o que eu queria passar para vocês a respeito da questão da parentela corporal e da parentela espiritual é exatamente isso. Espero que o mais rápido possível nós possamos estar juntos, né? Pessoalmente, eu conhecendo vocês, vocês me conhecendo, eu poder abraçá-los. E mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui desenvolvendo esse trabalho, que confesso a vocês é a primeira vez que eu estou fazendo. Eu acho que é a primeira vez que muitos irmãos que fazem palestras em várias casas, várias instituições, também estão aprendendo um novo conceito, né? Um novo modo de passar as informações. E eu acho isso maravilhoso, porque outros trabalhos podem ser criados dentro da casa utilizando essa ferramenta. Inclusive, pessoas que estão adoentadas dentro de casa, não precisa ser coronavírus ou gripe, outras doenças ou outras ocorrências familiares, que elas possam receber da casa que ela ama, que ela frequenta, uma palestra de forma virtual, né? Pela live, por exemplo. Então, é muito importante que a gente treine, é muito importante que a gente abrace essa ferramenta, que eu particularmente, apesar de ser marinheiro a primeira viagem, nesse caso, né, de utilizar a ferramenta, mas eu estou gostando muito, porque vai nos servir de base para construção e reconstrução de muitos trabalhos que a Casa Espírita nos oferece. Meus irmãos, obrigado, muita fé. Fique em casa quem puder, é muito importante. E mais do que isso, oremos e peçamos a Deus que tudo isso possa ser um grande aprendizado, que nós possamos estar com ouvidos, mentes e corações abertos para o novo, e principalmente que a nossa relação entre irmãos
possa ser ampliada. Que Jesus nos abençoe e muito obrigado.